Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15. Eu farei a leitura aí dos versículos 20 a 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 28. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero fazer uma pergunta para você. Você estava fazendo o quê? Sexta-feira à noite, ali 7 horas, 7h30, 8 horas, 8h30, o que você estava fazendo? Não responde não é? Eu quero dizer para você que o ministério, a equipe de som da igreja estava aqui, pelo menos parte dela, trabalhando para oferecer para mim, para oferecer para você um som melhor, para que a gente escute melhor, para que a gente cante melhor, não apenas eu e você que estamos aqui presentes, mas para você também que nos acompanha através da internet. Vamos orar, meu irmão, minha irmã, vamos orar por esses irmãos, por essas irmãs que têm se dedicado no trabalho do Senhor, para que a nossa experiência de louvor, de celebração, seja com cada vez mais qualidade. Amém? Bíblia aberta, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 28, diz assim a palavra de Deus: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor uma vez mais. Pai, fala ao nosso coração, abençoa a nossa vida com a Tua palavra. Promove em nós, Senhor, mudança, transformação, arrependimento, fé, Pai, para continuarmos a nossa caminhada contigo. E pedimos tudo isso, Senhor, não porque sejamos merecedores, mas porque carecemos de tudo isso, carecemos ardentemente, Pai. Ilumina-nos assim, ajuda-nos assim, Pai. É a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vou perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você também que está aí online conosco, né? O que tem movido a sua vida? O que tem inspirado você? O que tem impactado a sua caminhada nesse momento da sua história? Na verdade, não apenas nesse momento, mas ao longo da sua história. Diego, não estou entendendo. Vou tentar me explicar um pouco mais. O que tem levado você, na sua vida, a tomar essa, seja ela qual for, essa decisão ou aquela decisão? É disso que eu estou falando. Qual é o fundamento da sua vida? Porque, veja, à medida que eu estou perguntando aqui, é bem possível que você esteja pensando aí em várias coisas, em várias situações. Diego, eu oriento a minha vida, por exemplo, pela economia do país,
Não apenas pela economia do país, mas pela economia da minha própria vida, minha própria casa, pelo emprego que eu fui promovido, pelo emprego que eu perdi, e aí eu tomo essa ou aquela decisão. Diego, olha, tem uma questão muito séria relacionada à minha saúde, à saúde do meu marido, do meu filho, da minha esposa, e aí por causa disso eu preciso tomar essa ou aquela decisão, eu tenho que refazer a minha vida. Pode ser uma notícia que chega no âmbito familiar, no trabalho, entre os amigos, pode ser a violência que nos cerca, que levou você a morar ali e não morar lá, que fez você mudar de cidade, de estado, às vezes até de país, e por aí vai. As possibilidades de coisas que tocam a nossa vida, de realidades que nos influenciam, certamente elas são infinitas. Contudo, o texto diante de nós, nessa manhã, do apóstolo Paulo, né? E na verdade não apenas esse texto, mas a Bíblia como um todo, eles mostram para a gente uma realidade que deve estar acima de tudo isso, que deve estar sobre todas essas considerações que são louváveis, que são úteis, que são importantes, mas há uma que deve estar sobre todas elas, uma notícia, um fato, que permeia a Bíblia como promessa, como expectativa e depois como realidade, como fato, que é a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. E isso deve lançar na minha vida e na sua, na minha caminhada e na sua, um novo fundamento, uma nova expectativa, uma nova razão de ser. E os textos propostos para a igreja no domingo de hoje, para a igreja no mundo todo, do nosso calendário litúrgico, fazem exatamente esse exercício, de nos chamar à reflexão sobre aonde nós temos colocado a nossa confiança, sobre qual é o fundamento da nossa vida. Então, se você pegar, por exemplo, o Salmo, que nós acabamos de ler, que é um dos textos para o domingo de hoje, ele nos pergunta, dona Márcia, não é, aonde nós temos esperado? Porque o salmista esperou confiantemente no Senhor. Esperou confiantemente no Senhor. O texto de Lucas, que é o texto dos Evangelhos, no capítulo 6, que a gente vai ler hoje à noite, durante o culto, ele fala para os discípulos, ali no sermão da planície, né, qual é o fundamento da vida deles. O fundamento da vida deles deve ser o ensino de Jesus. Deve ser a vida que Jesus viveu, porque o risco que o discípulo de Jesus corre ao esquecer isso é plantar, é construir a sua vida sobre a areia e não sobre a rocha. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. O profeta Jeremias, no texto profético, ele me pergunta para você, pergunta para o povo de Deus no passado, não é? Em quem você tem colocado a sua confiança? Por quê? Porque maldito é o homem que confia no homem. E aí, antes que a gente se confunda, ele não está falando do outro homem, ele está falando de mim. Ele está falando de mim. Se eu confio em mim mesmo, se eu faço do meu braço forte, e especificamente o meu braço nem é tão forte assim, né, dona Vânia? Né? Se eu faço do meu braço forte a minha fonte de confiança, não é? Eu estou equivocado. E aí o Paulo, no texto das cartas, ele chama a gente exatamente a essa reflexão a partir da ressurreição do Senhor. Porque o que eu creio a respeito da ressurreição, o que eu creio a respeito do que vai acontecer no futuro, influencia, ou pelo menos deve influenciar diretamente o meu presente, as decisões que eu tomo hoje, a maneira como eu vivo a minha vida, como eu caminho, como eu conduzo a minha família e a minha história. Então, como a gente sempre faz, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a gente vai dar uma olhada no texto como um todo e depois reconhecer um pouco mais detidamente aí o capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Esse, meu irmão, minha irmã, é um dos textos em que o Paulo vai tratar assim com mais profundidade sobre a temática da ressurreição. Não apenas a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição também, como a gente viu no texto, daqueles que morreram em Cristo, daqueles que são
povo de Deus que decidiram entregar a sua confiança ao Senhor. E veja que isso é um problema para muitos de nós hoje, assim, reconhecer isso, entender isso, é um problema para muita gente fora da igreja também, e era um problema no passado para a igreja. Por isso que o Paulo escreve, né? Olha aí o versículo 12 do capítulo 15, ele vai dizer aí, olha aí, ó. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a gente está fazendo isso, a gente está ensinando sobre isso, diz o apóstolo Paulo, né? Como, pois, afirmam alguns de vocês que não há ressurreição de mortos? Veja, alguns de vocês, dentro da igreja, o pessoal estava com dúvida, o pessoal estava preocupado, estava com medo, como que é isso? Né? Então, o Paulo está falando sobre esse assunto para a igreja no passado e para mim e para você hoje também. E perceba uma coisa, se você está com a Bíblia aberta aí, né, esse capítulo 15 é o penúltimo capítulo da primeira carta aos Coríntios. Tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Se você folhear aí agora, por exemplo, ou mais tarde, toda a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver uma série de resoluções práticas, uma série de dicas, de orientações de comportamento. Por quê? Porque a gente vive à luz da ressurreição. Na verdade, aqui no capítulo 15, ele faz uma espécie assim de resumo do Evangelho. Se você voltar aí no início do capítulo, no versículo 1, o Paulo vai dizer isso. Meus irmãos, eu estou aqui para lembrar para vocês o Evangelho que eu anunciei. O que eu estou falando aqui para vocês não é nada de novo. Eu já ensinei para vocês antes, vocês já sabem. Mas está certo, né? A gente tem dúvidas, então eu estou aqui relembrando. No versículo 3, ele fala que só entregou o que ele recebeu. O que ele recebeu de Cristo, ele repassou para a igreja. E aí, começando lá do capítulo 1, depois da saudação à igreja, saudação aos irmãos, ele começa a falar, por exemplo, do absurdo, do contrassenso, da loucura, que é a igreja que vive em briga, que vive em dissensão, que vive em divisão. Não faz sentido, por quê? Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou. Ele fala, por exemplo, no capítulo 6, que eu e você devemos buscar a pureza do nosso corpo. A pureza do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo não nos pertence mais apenas, ele pertence a Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 6, no versículo 12, que todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas, né? Embora, eventualmente, todas elas convenham a mim. No capítulo 11, ele vai falar, por exemplo, sobre a ceia do Senhor. E aqui é muito legal, porque o pessoal estava se reunindo naquele momento da história para comer. Para comer. Então, quem chegava primeiro, comia. Quem chegava depois ficava, né, a ver navios. E ele está lembrando, gente, não é assim. A ceia é muito mais do que pão, é muito mais do que vinho. Ela tem um símbolo que fala, que aponta exatamente para a ressurreição. Que aponta para a ressurreição. Chega no capítulo 13, o Paulo fala que no final das contas, nós não vamos ser lembrados pela riqueza, pela sabedoria, pelo poder, nós seremos lembrados pelo amor, porque só vai sobrar o amor. Só vai sobrar o amor. E embora o Luiz de Camões tenha sido muito feliz no seu poema, né, o Renato Russo e a Legião Urbana também tenham sido muito felizes com o Monte Castelo, não foram eles que falaram sobre amor em primeiro lugar, foi o apóstolo Paulo. Na ressurreição só vai sobrar o amor, só vai restar o amor. E aí, feita essa pequena introdução, eu volto a perguntar para você, meu irmão, minha irmã, e para mim também. O que tem orientado a nossa vida? Quais são os fundamentos que têm feito a gente tomar esta ou aquela decisão? O que tem orientado a nossa caminhada, a maneira como a gente acorda e vive o nosso dia? Numa metáfora, aqui no capítulo 15, nos versículos 20 a 28, o que o Paulo está mostrando para a gente é que Deus está colocando a casa em ordem.
Deus está arrumando a casa. A nossa casa, às vezes, está meio bagunçada. E a gente sabe exatamente onde é o lugar de cada coisa. Né? Cada coisa tem o seu lugar. Mas, às vezes, está bagunçada. Às vezes, está desarrumado. O que aconteceu no universo foi isso. Estava tudo bem, estava tudo arrumado. Mas aí o meu pai e o seu pai, Adão, a minha mãe e a sua mãe, a Eva, tomaram uma decisão que bagunçou o universo. O pecado, meu irmão, minha irmã, como vai dizer o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, ele não afetou apenas a minha vida e a sua, ele afetou a criação. O Paulo diz que a criação geme, como uma mulher em dores de parto, aguardando a ressurreição, aguardando a renovação. Gente, não precisa ser teólogo para olhar para o nosso mundo e perceber que tem alguma coisa errada que não está certa. Se você acordou hoje de manhã e leu o jornal, você vai perceber que não deu certo. Não deu certo, temos um problema. E esse problema, a Bíblia chama de pecado. Esse problema, a Bíblia chama de pecado. E é exatamente esse resgate dessa história que o Paulo faz aí, introduzindo esse assunto a partir do versículo 20, principalmente os versículos 21 e 22, quando ele lembra da história do Adão. Então, assim, olha aí no 1 Coríntios 15, a partir do versículo 11, o Paulo vai falar das consequências de nós abrirmos mão da ressurreição, da gente não crer na ressurreição. Não, Diego, olha só, a história é muito bonita, muito legal, né? Uma esperança, uma coisa assim que de alguma forma acalenta o coração, mas não dá, é exagerar, é forçado isso. Assim, é irracional acreditar em ressurreição, que o camarada morreu, depois voltou a viver, não dá, pelo amor de Deus. Ok, você não crê? Aí o Paulo vai escrever aí quais são as consequências de você não crermos na ressurreição. A gente vai arcar com essas consequências, diz o apóstolo Paulo. E aí nos versículos 20 a 28, ele faz ao contrário. Ele fala das consequências da gente abraçar a ressurreição, da gente crer na ressurreição. Então, assim, de forma resumida, o que o Paulo faz aqui, né, é falar, em primeiro lugar, que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Porque Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Esses poucos 80, 90 anos que nós vivemos aqui não são nada comparados à eternidade. Em segundo lugar, ele vai assim, pensando numa metáfora teatral, por exemplo, né, a ressurreição de Cristo é o primeiro ato, é o primeiro momento de uma série de ações que Deus tem tomado exatamente para reorganizar a história. E como é que ele faz isso? Veja aí o versículo 20, chegando aí no nosso texto. Ele faz isso primeiro falando que Cristo é a primícia, ou as primícias dos que dormem. Né? E veja que o texto começa com um mais. Esse mais, ele conecta esse versículo 20 direto com o versículo 19. E olha o que diz o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, não há ressurreição, nós somos o quê? Os mais infelizes. Dependendo da tradução, os mais miseráveis, os mais dignos de pena de todos os homens. O que o Paulo está dizendo é que com o cristão não é assim, meu irmão, minha irmã, não é assim por quê? Porque Cristo ressuscitou, porque a morte não pôde vencê-lo. Então o cristão, ele não é infeliz, ele enfrenta momentos de tristeza, claro. Ele enfrenta momentos de dor, de frustração, sim, mas ele não é infeliz. Esse é o ponto aqui. Ele não é miserável, ele não é desesperado, sem esperança, porque Cristo ressuscitou. E a imagem que o Paulo usa para poder ensinar isso para a gente é a imagem da primícia. A primícia, você vai encontrar lá no texto do Levítico, capítulo 23, ela era uma pequena amostra, uma pequena oferta em gratidão pela colheita, que era grande, que era uma quantidade muito maior.
Então o agricultor levava diante de Deus aquela primícia como uma oferta, simbolizando gratidão, confiança em Deus. E aqui tem duas lições para a gente. Primeiro, que Cristo é essa primícia. Ele é o primeiro a ressuscitar, o primeiro a vencer a morte. Num outro sentido, né, ele é uma pequena amostra da ressurreição. Vai ter mais. Vai ter mais. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram diante de Deus, vão ressuscitar. Porque você vai se lembrar, o próprio Senhor Jesus ressuscitou pessoas. Ele ressuscitou, por exemplo, o Lázaro. Mas o que aconteceu com o Lázaro novamente? Ele morreu novamente. O que o Paulo está dizendo é que haverá um tempo em que a morte não vai mais prevalecer. E a imagem que ele usa para isso daqui é a mesma imagem que Jesus utiliza. Você lembra dos discípulos que ouvem de Jesus que o Lázaro estava ali doente, poderia morrer, e finalmente o Lázaro morre, né? E os discípulos vão falar com Jesus. Jesus responde o quê? Ele não está morto, antes ele dorme. O Paulo fala a mesma coisa aqui. A ideia, gente, de ao invés de falar morte, falar dorme, é uma ideia, é um símbolo, é uma metáfora. Porque naquele momento da história, assim como hoje também, muita gente acreditava que a morte era definitiva. Que a morte era definitiva. Ainda hoje a gente fala isso, é ou não é verdade? A gente fala, ó, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. E o Paulo está falando que não tem jeito para a morte. Porque o sono, ele é temporário. Eu durmo uma noite, eu cochilo uma tarde, e logo eu acordo, logo eu me levanto. Então, assim, a morte, ela não tem a última palavra, ela não é definitiva. Aliás, ele vai terminar o capítulo falando isso, questionando num poema, numa poesia, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder de ferir? Onde está? Por isso, quais são as lições que eu posso retirar com você aqui nesse primeiro momento? Em primeiro lugar, é que eu e você não somos infelizes. Eu e você não somos infelizes. Não somos miseráveis, não somos dignos de pena. Nós enfrentamos momentos assim, é verdade. A gente lida com a tristeza, a gente lida com a frustração. A gente lida, como ficou conhecida na história da teologia, com a noite escura da alma. A gente lida com isso. Mas Cristo ressuscitou, meu irmão, minha irmã. E a ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição dele é a garantia que a morte não tem a última palavra. Por isso eu preciso perguntar ao meu coração uma vez mais: como essa verdade tem impactado a minha vida? Tem influenciado a minha caminhada? Tem me feito dormir, tem me feito levantar. E aí o exemplo que o Paulo vai dar mais uma vez, olha aí os versículos 21 e 22, é exatamente do Adão, como a gente se referiu agora há pouco. Porque foi por conta da desobediência de Adão, da desobediência de Eva, que nós caímos no pecado. E veja, meu irmão, minha irmã, nunca é demais lembrar disso. A questão ali não é porque Deus é vaidoso, deu uma ordem, não coma do fruto, é brincadeira, só por causa ali de um frutinho de nada, Deus causou esse tumulto. Não, não é isso. Não é isso. A questão ali é de limites. Nós não somos deuses, meu irmão, minha irmã. E essa é uma das nossas crises até hoje. Nós não temos o poder de fazer aquilo que a gente quer. A gente entra em crise. Nós não temos o poder de forçar o outro a fazer o que a gente quer. A gente entra em crise. Esse é o problema desse texto. Esse é o problema dessa história. Mas a gente não ficou com esse problema. Se você quiser dar uma olhada depois, vale a pena ver Romanos capítulo 5. O Paulo vai tratar muito essa questão de Cristo como segundo Adão. Porque se em Adão o que a gente vê é desobediência, mentira, sofrimento e morte, em Cristo o que a gente vê é o contrário, é obediência, é verdade, é vida. E a pergunta que fica para a gente é:
qual exemplo, qual história tem orientado a nossa caminhada? Eu vivo à luz do exemplo da caminhada de Adão, ou eu vivo à luz do exemplo da caminhada de Jesus Cristo? Essa é a pergunta que fica aqui. E aí dos versículos 23 a 28, a gente tem aí uma explicação do apóstolo Paulo. Uma explicação do apóstolo Paulo de como tudo isso vai acontecer. Lembra? A igreja estava em dúvida. Eu e você temos dúvidas ainda hoje. Eu lembro da minha própria experiência. Quando eu chego à igreja e eu começo a ler a Bíblia, a entender um pouco mais, eu começo a nutrir esperança naquele momento, e hoje ainda, de reencontrar a minha mãe. De reencontrar a minha mãe na ressurreição, porque é o que o Paulo diz. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Isso é um assunto ainda sensível para mim e para você. Porque a gente se pergunta, puxa Diego, se Jesus venceu a morte, por que a gente ainda morre? Se Jesus venceu a morte, por que ainda há tanto sofrimento? Como que a gente faz para lidar com isso? O que o Paulo oferece aqui para a gente, e a Bíblia vai oferecer em muitos outros lugares, é um caminho de resposta. É um caminho de resposta aos nossos anseios. E essas são perguntas extremamente lícitas, necessárias para a nossa própria vida. O pessoal da igreja de Corinto fez no passado e eu e você fazemos ainda hoje. E aí o Paulo responde primeiro, olha aí o versículo 23, falando de cada um na sua própria ordem. Veja que ordem aqui, eu reconheço aqui pelo menos o Luiz Cláudio ali atrás como militar, né? Ordem aqui é a palavra para falar de um destacamento militar. Sabe, um regimento, né? Um grupo de soldados ali e todas as graduações que existem. Né? Ordem aqui fala do primeiro, o que vai na frente, o que toma a iniciativa. Mas ele não vai sozinho, porque tem todo um regimento junto com ele. Ele vai na frente, nesse caso, Cristo é o que vai na frente. Mas depois dele tem todo um regimento que vai junto também. Então primeiro vai Cristo, e nisso a gente vê a figura da primícia na ressurreição, mas depois ele fala da sua vinda. E veja, essa ordem, o próprio Cristo fala. Lembra que ele diz para os discípulos, olha, eu preciso ir, porque eu preciso preparar lugar para vocês. Olha, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Lembra disso? E ele não foi? E ele não enviou o Consolador? Então ele tem cumprido o que ele tem dito. Não tem cumprido, meus irmãos e minhas irmãs? Ele tem cumprido. Então primeiro Cristo, depois nós na sua vinda. Essa é uma imagem muito legal, não é? Porque o Paulo está falando aqui do segundo advento. Do segundo advento. Veja que ele acabou de dizer lá no versículo 19, que se a gente acredita em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ele fala que haverá uma segunda vinda. No Natal agora, a gente celebrou a primeira vinda de Jesus. O primeiro advento. A igreja crê e confia num segundo advento, no retorno de Jesus Cristo, quando ele vai buscar a sua igreja. Aí o Paulo fala isso aí ao longo do texto, você pode ver, né? Ele vai, quando ele voltar e chamar a sua igreja, ele vai entregar o reino ao Pai, destruir todo o principado, potestade e poder, reinar sobre os inimigos, inclusive a morte, que vai ser o último inimigo a ser derrotado. Como eu disse, meu irmão, minha irmã, Deus está arrumando a casa. Deus está arrumando a casa, colocando as coisas em ordem na história. E as lições que a gente pode tirar aqui, desses versículos 23 e 28, são várias, é claro. Né? Primeiro, que a história não corre solta, meu irmão, minha irmã. Né? Não tem aquela... Como música popular brasileira, é fantástico. Né? Eu estava ouvindo ontem, se eu não me engano, no Uber,
o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não canta não. Não canta não. A tentação é grande. Maravilhoso como MPB, música popular brasileira, Titãs, espetacular. Só não é verdade bíblica. Não é um acaso que me protege enquanto eu ando distraído. Quem me protege é Deus. Que enviou o seu Filho, que morreu por mim, que ressuscitou, que enviou o seu Espírito Santo, que prometeu que vai voltar para resgatar a sua igreja. Então eu vivo à luz dessa esperança, de que o Senhor tem a história nas mãos, que tudo que Ele prometeu até aqui, Ele cumpriu. Eu não tenho motivos para deixar de crer que aquilo que Ele ainda vai fazer se cumprirá, para imaginar que eventualmente Deus não se importa, que Deus tem mais coisas para fazer do que cuidar de mim e da minha vida, porque Ele tem a última palavra. E aí eu pergunto para a gente terminar, como tudo isso tem tocado na sua vida? Como que a verdade da ressurreição tem direcionado o seu caminhar? O seu trabalho, a forma como você lida com os seus filhos, com os seus pais? Como? Eu espero, meu irmão, ardentemente, que sobre todas as coisas que nos tocam, e são muitas coisas que nos tocam, sobre todas elas esteja a ressurreição de Cristo. Porque ela coloca as coisas no seu devido lugar, porque Ele já ressuscitou. A nossa vida está garantida nele, a gente pode confiar, a gente não precisa viver dominado pela tristeza, pela angústia, a gente pode desfrutar de esperança. A gente saiu de Adão e estamos em Cristo, saímos da mentira, da morte, da desobediência, da separação de Deus, passamos para a verdade. A gente aguarda, como povo de Deus, a restauração de todas as coisas. Enquanto isso, a gente vive à luz da esperança. Não apenas a gente vive à luz da esperança, mas somos chamados a compartilhar também dessa esperança num mundo, meu irmão, minha irmã, cada vez mais desalentado. Eu e você temos uma palavra de esperança. Que Deus te ajude, te inspire, te fortaleça cada vez mais a compartilhar dessa palavra. Amém?